O Hyde, o grandíssimo Hyde, o mágico. Uma das principais características dos libertários, assim como o Cogos, assim como o Capsule e assim como o Hyde, que é um marco histórico do YouTube do libertarianismo, infelizmente para todos nós, para todo mundo, e para mim ainda mais do que o Daniel Fraga, porque o Daniel Fraga marcou e sumiu, e o Hyde marcou e continuou fazendo bosta enquanto ele residia no YouTube. O principal ponto para mim que denota a fragilidade desses homens, como o Capsule, o Cogos e o Hyde, e também um pouco, mas o Daniel Fraga tem um certo respeito por ele, não endeuso ele como acontece muito até hoje, mas tem um certo respeito pelo Fraga porque pelo menos ele falava do que ele sabia. O Fraga era mais um homem revoltado que leu um livro, alguns livros, e expôs sua revolta do que um enganador, um charlatão, né, um mágico. O Hyde, assim como o Cogos e assim como o Capsule, que vocês viram os vídeos anteriormente que apresentamos, para mim o Hyde ele marca tudo isso, a influência dele nesse meio, fazendo o que todos os outros começaram a exercer depois do Hyde. O Hyde ele era um psicólogo que virou mágico, que virou crítico do Estado, virou libertário, virou influência de política, começou a virar e depois virou-se político. E isso não soou como uma desconfiança para absolutamente ninguém que seguiu o Hyde. Eu incluso, tá? O Hyde não sabia de quase nada do que ele falava. O Capsule viu pouquíssimo ou quase nada sobre libertarianismo e começou a falar. Pessoas que se encantaram rapidamente, facilmente, e já começaram a expor um pouco da posição que eles acabaram de haver, acabaram de compreender, acabaram de ter acesso, e a partir dali começaram a influenciar, ensinar os outros, e começaram a falar como se fossem sujeitos e donos e compreendessem o assunto que estavam tratando, ao ponto em que no livro do Voto Ofensivo ele dizia que não sabia que existiam outras posições. Um homem que já era 4, 5 anos de libertário não sabia que existiam outras posições. Mas foi surpreendido. Mas tem uma característica ainda pior do Hyde pra mim, que o Hyde nada mais era do que um copiador, um Kakashi do mundo libertário, que ele copiou o Molyneux. Grande parte dos primeiros argumentos que o Hyde fez, grande parte dos primeiros vídeos que o Hyde fez, foram vídeos que foram imitando o Molyneux. E ele depois foi de uma imitação do Molyneux para uma imitação do Jeff Tucker. Então ele foi imitando o Molyneux no começo, só que tem muitos canais no Brasil que fazem isso, nada contra, no sentido geral, porque copiar é bom, copiar canais de fora, aprender como é que faz conteúdo, até porque os americanos estão muito na nossa frente, os canadenses e quase todo o resto do mundo está na nossa frente. Por exemplo, um dia eu vou descobrir de quem a gente cópia. Droga! Então é muito normal se copiar formatos de conteúdo, né? Então o Hyde, ele fez isso, ele fez muito, ele copiou, só que ele não copiou só a forma. Ele tentou passar a mesma autoridade que o Molyneux tinha, sendo que o Molyneux era um cara que era muitíssimamente estudado, e não só muitíssimamente estudado, mas ele diretamente fez o Estado odiá-lo. Ao ponto que o Molyneux foi tão cancelado e tão perseguido pelo Estado como um monarca jamais será, que o Molyneux sumiu da internet. Sim. De tamanha perseguição que ele sofreu por conta de suas posições. É o que se chama de deplatformed. Não houve plataforma que gostaria de apoiá-lo. Porque no caso em específico do Monark, não é que ele foi impedido pelas plataformas por si só. Ele foi impedido pelo governo e aí as plataformas acataram. Mas no caso dele, foram as próprias plataformas que não quiseram agrupar ele de forma alguma. O Molyneux foi um homem que se preocupou, e eu gostaria de fazer uma certa apresentação dele aqui, bem curta, mas o suficiente, porque é um homem que eu detenho respeito, apesar de discordar do posicionamento dele libertário. Uhum. Mas ele era um homem que tinha um posicionamento libertário e que seguia suas próprias ideias. Era um homem ateu, por exemplo. Sim. Era um homem que defendia certas coisas que eu não defendo. Ele defendia uma parada chamada UB, né? Universally Preferred Behavior. Ele dizia que... O PB. Quê? O PB. O PB, isso.
Ele dizia que o libertarianismo era o comportamento universalmente preferível. Que se você fosse dado duas alternativas, uma alternativa agressiva e outra pacífica, você deveria escolher a pacífica. Inclusive, eu já usei várias vezes o argumento do PB para a questão da conciliação entre o catolicismo e o libertarianismo, perguntando, é pecado escolher a menos agressiva? Muitos de vocês não sabem, mas é uma referência ao Molinon. O tipo de argumentação do Molinon. Ele foi um homem que, apesar dessas discordâncias que eu tinha com ele, indiscutivelmente ele foi um homem que marcou absurdamente. Tanto é que quando ele foi perseguido pelas plataformas e pelo Estado, ele recebeu altas quantias de Bitcoin em retribuição dos homens que o escutavam. Ele era um homem que ele batia fortemente no Estado, ao ponto que ele realmente foi, não só no Estado, mas nas grandes corporações, de maneira, assim, incisiva. Realmente incisiva. E é um homem que não somente fez isso, mas ele veio pro Brasil e fez sua grande contribuição. Que ele fez. Safado. Tu quer continuar, não? Falando? Não, fale, por favor. Que foi humilhar o Safatler de uma forma que o Safatler não esquece até hoje. Todo mundo trata o libertarianismo, inclusive o pessoal que tá vindo aqui no canal, esses caras que não conheciam o nosso canal, não conheciam o nosso trabalho, que não conhecem o nosso trabalho. E tá tudo bem. Fazer o quê? Internet. E só que o Safatler, quando fala de anarcapitalismo pra ele, quando se fala assim, o anarcapitalismo é aquela ideiazinha, né? Bolsonarismo. Ele é o único cara da esquerda que não associa bolsonarismo com anarcapitalismo. Sim. Com libertarianismo. Ele faz uma diferenciação dos pseudo-libertários brasileiros com os de fora, com o real pensamento. A postura do Safatler, do Molinon, foi tão forte perante o Safatler, que depois dessa reunião, desse debate que ele teve com o Molinon, ele fundou um grupo de estudos. Sim. Sobre escola austríaca. Sobre escola austríaca, porque ele nunca havia ouvido e tido uma surra tão grande como a do Molinon fez. Ao ponto em que, na metade do debate, o Safatler fala a seguinte frase: vou deixar que o Molinon aqui continue sua aula. Irei me abster da conversa, do debate. Eu acompanharei a aula que estou tendo agora. Aqui vocês e eu vamos ter a aula aqui. Tanto que ele foi de intelectual a deputado. Então houve uma mudança drástica nas expectativas dele. Sim. Em relação ao mundo. Ele foi... E o Safatler, pra quem não sabe, e obviamente vocês não sabem, muitos de vocês não sabem, o Safatler era tido como o guru da esquerda brasileira, apesar de ser chileno, né? O homem que era chileno, aprendeu português muito, viveu no Brasil, porque ele era tido como um guru na esquerda brasileira. E depois disso houve um apagão na figura dele. Aquele livro Circuito dos Afetos era citado em absolutamente todo evento de esquerda. E depois desse evento com o Molinon, ele sumiu. Assim, ele continuou sendo citado, mas pouquíssimo, e a relevância dele foi substituída pela do Dunker. Christian Dunker, que o substituiu. Que a esquerda faz isso, né? Quando você falha dessa forma em público, você teve peito pra aparecer lá e debater, então vai ter que ter peito pra suportar também o ostracismo que você recebe. E ele foi um homem que devastou o Safatler. E o Rafael Haid copiou ele. E copiou. E quando ele viu as coisas se apertando pro lado dele, porque copiar o Molinon, você acaba podendo copiar os efeitos que o Molinon teve, ele começou a se indicar como um homem a ter uma certa transformação, porque ele começou a ter uma certa... Vídeos dele começaram a ser desmonetizados. Sim. E aí teve aquele bull com o Castanhari. E geralmente quando isso acontece, você começa a cada vez mais ter poder de ser independente. E o Haid, ele cada vez mais começou a ficar dependente de outras figuras, como o Beltrão, por exemplo. Sim. O Beltrão saiu de um patrocinador feliz e um homem que estava gostando de um determinado trabalho para um senhor dono de um sujeito. Sim. O Haid foi cada vez mais sendo castrado ao longo do seu tempo, e piorou ainda quando houve o caso Atlas Quantum, que para mim continua sendo demonstrado que o brasileiro, no geral, ele não tem senso moral,
ou senso moral rebaixadíssimo, né, pra falar a verdade. Porque o Rafael Hyde fez o que fez, foi contraditório do jeito que foi. Foi uma pessoa extremamente escrota com os seus de certa forma, camaradas, digamos assim, de pensamento libertário, ao ponto em que ele começou a não somente não divulgar outras pessoas, né, outros libertários, como ele começou um processo sério de sabotar outros libertários. Sim. E essa sabotagem... Nesse caso, ele me sabotou na Atlas Quantum até de forma mais direta. Porque eu perdi uma grana boa na Atlas Quantum. Então, se o Hyde aí quiser começar reparando a sabotagem dele, pode me devolvendo aí o dinheiro equivalente a 8 mil reais em Bitcoin no dia em que a Atlas Quantum fechou as portas. E o Hyde, ele foi um filho da puta. Porque o Hyde disse pra todo mundo que tava tudo bem. Que ele ia cobrar os caras, que ele conhecia os caras. Qualquer coisa, todo mundo ia pra porta dos caras e ia pegar o dinheiro de volta. Que era uma certeza que ele tinha. E aí, cara, eu tive a oportunidade de tirar o dinheiro e eu não tirei. Eu amarguei ali, nesse sentido. E ia ser tão absolutamente fora de mão pra mim cobrar isso daí, e a maior parte das pessoas até hoje não recebeu, que, cara, não teve o que fazer. Golpe em Bitcoin é muito difícil. Então, cara, por favor, devolva meu dinheiro. E ele fez um videozinho nojento. Ai, eu tô muito triste. Ai, eu tô andando ali. Eu acho que eu quero me matar, gente. Como se isso reparasse todo o dano que ele criou, tá ligado? Ele nunca reparou isso. Ele nunca foi atrás dessas pessoas. Ele, de fato, nunca se preocupou em... Cara, e as pessoas, como que elas estão? Será que alguém se matou por causa disso, tá ligado? Então, pra mim, cara, é um momento assim que ele ser levado a sério depois disso me incomoda, velho. A gente nunca teve nada nem remotamente próximo a isso. E as pessoas colocam dúvidas sobre tudo que a gente faz. E isso é marcante pra mim, porque isso é um desenho muito claro de um distanciamento muito forte de noção de temporalidade, memória, conceito, hombridade, de honra, que o brasileiro procura se afastar ao máximo possível. Sim. De forma, inclusive, racional, né? Que é um tanto quanto assustador, porque nenhum deles foram as vítimas, né? Sim. Nenhum deles foram as vítimas dos ataques ucranianos, a sua própria população, como é o caso do Ancapsu, e eles vão lá e defendem. Nenhum deles foi vítima da Atlas Quantum, porque eles continuam defendendo porque não foram vítimas desse golpe. Não dizendo que o Hyde deu o golpe, mas ele estava divulgando. Mas ele permitiu, principalmente ali no final. Porque antes, dá pra você dizer, cara, é difícil entender o mundo cripto, tá ligado? Mas ali pra mim foi demais. Porque ali ele sabia que tinha algo dando errado, tá ligado? Ele realmente sabia que tinha algo dando errado e ao invés de permitir as pessoas que tentassem tirar o seu dinheiro, ele deixou. E toda vez que eu vejo alguém defendendo o Hyde, não somente hoje, mas defendendo, inclusive tratando desse assunto, eu realmente me questiono se existe algum tipo de funcionalidade positiva em se relacionar e tentar entender o que chamamos de brasileiro. E muitas pessoas, muito pessoal que vem comentando aqui, eles ficam falando, então só vocês são só vocês prestam? Só vocês prestam, vocês são superiores a brasileiros. Só que é tanta coisa. Eu posso responder sim rapidamente, mas é tanta coisa que preciso explicar pra vocês nesse sentido, que é até impressionante. Quando a gente fala brasileiro, a gente não tá falando de um sujeito individual somente. Sim. A gente não tá falando de qualquer brasileiro. A gente não tá falando do João, do Pedro, do Antônio. A gente tá tentando fazer uma busca de uma definição de um conceito que é o comportamento geral daqueles que nascem no Brasil e têm influências culturais do Brasil. E é um comportamento geral. Ou seja, quando vocês em bando têm o mesmo comportamento, é o que a gente busca entender. Cara, por que a psique do brasileiro é assim?
Como, por exemplo, o professor Olavo tentou fazer, de buscar entender a psique do povo brasileiro. Então ele não ficava perguntando individualmente a cada brasileiro. Sim. Ele tinha que ver um comportamento geral da massa. Porque quando nós falamos de brasileiros, nós estamos falando da massa, do homem massa, do que é compreendido como um brasileiro. Então, quando a gente fala do brasileiro, estamos falando de uma certa massa, um certo comportamento geral, algo que é vastamente repetido por João, Miguel, Antônio, Pedro, em situações análogas umas às outras. E aí a diferença do brasileiro com B maiúsculo é a diferença do brasileiro com B minúsculo. Só que, obviamente, falar disso é uma coisa do Brasil que, muito provavelmente, muitos de vocês nunca se tocaram que poderia existir essa possibilidade. O que é o brasileiro com B pequeno e o que é o brasileiro com B maiúsculo. Sim. O que é o brasileiro individualizado, ou seja, Miorim e Marlboro, e o que é o brasileiro com B maiúsculo, que faz parte da massa. É bem simples, na verdade. Né? Você tenta traçar esse traço geral até no convívio social. Como é que eu me comporto com mulheres, como é que eu me comporto com homens, como é que eu me comporto com homens no jiu-jitsu me agarrando com eles, como é que eu me comporto com a moça do mercado. Então, assim, você faz uma generalidade. Então, quando nós falamos de brasileiros, estamos falando do homem massa. O brasileiro enquanto massa, enquanto homem massa. Não o brasileiro enquanto individual. E é esse brasileiro que tem tanta dificuldade de olhar os erros de alguém que segue e reconhecer que isso aqui são erros claros. São erros, inclusive, crassos. Erros que deveriam impedir esse cara de continuar fazendo isso aqui. E é nesse momento que você decide, vou continuar participando dessa homogeneidade? Ou serei um indivíduo diferente. Mas, pra mim, o mais representativo é o Hyde nunca é cobrado pelos resultados do que ele faz. Tá, cara, não pula explicações não, porque, tipo, isso não tá fugindo do assunto, não, isso tá dentro do assunto, tá ligado? Isso não tá fugindo do assunto. É porque as pessoas precisam entender o que é isso. Não, sim, mas pra elas entenderem logo em consequência que quando elas fazem repetições de defesas que são feitas para o Lula, que são feitas para o Bolsonaro, que são feitas para qualquer outro político, é a partir do momento que você começa a compreender que o Hyde de fato virou um político. Você faz vastas defesas que são análogas a outros agentes, como por exemplo, por que o público do Guilherme Freire parece tanto com fãs da Anitta? Sim. O comportamento que as pessoas tiveram com o nosso vídeo, de novo, que nós fizemos do Guilherme Freire, foi análogo a um comportamento de fãs da Anitta. E isso nos impressiona. Por que isso nos impressiona? Porque vocês precisam lembrar que a grande massa do público da Anitta era composto de mulheres e homossexuais. Sim. E a vasta maioria dos seguidores do Guilherme Freire, aparentemente, é composto também de mulheres e homossexuais. Só que no caso de vocês, são incubados. Vocês vivem no armário. Mas é admirável como um homem que se propaga a máxima cultura tem um público análogo à mulher que se propaga e se detém a máximo escárnio. Sim. Enquanto sujeito moral. Pelo menos em termos de comportamento. Sim, em termos de comportamento. Então, a gente consegue rapidamente, de novo, entender que muitos de vocês, e muito do que o Hyde fez, sempre, não só o Hyde, mas o Cogos, o Acapso, todos esses agentes, o 38ão, todos eles, quando vai ser defendido, é defendido tal como um político. E veja, todos eles são políticos. O Acapso não é um político diretamente, mas ele contribui e corrobora para políticos. Sim. E esse discurso massificado, generalizado em torno desses agentes, é o que me deixa sempre com uma dúvida muito grande. Eu entendo você se comportar assim, eu entendo e desprezo, mas se comportar assim nas multidões. Porque, veja, o homem massa, ele se comporta em sua máxima com os demais como massa quando ele está na massa. Individualmente, ele vai ter seus comportamentos específicos, suas peculiaridades. Já o seguidor desse pessoal, e aqui no Brasil isso é muito forte, essas pessoas se comportam assim até mesmo sozinhos. Que é realmente um traço psicológico que chama a atenção. Ela tá agora sozinha, com seu celular, com seu computador. E ela consegue se comportar. Enraivecida. E ela consegue se comportar tal qual como se ela estivesse numa manifestação. Sim.
talvez seja por isso que a forma que o Mamãe Falei, a forma de Mamãe Falei de perguntar às pessoas nos protestos, né? Ela funcionou tanto porque as pessoas no Brasil realmente se comportam individualmente igual como se elas estivessem numa manifestação. É incrível como as pessoas não conseguem dar respostas diferentes ou simplesmente ter o silêncio. Veja, quando você entra numa manifestação, existe um barulho absurdo. As pessoas estão gritando e falando e loucas o tempo inteiro. A sensação que eu tenho no YouTube e com o comportamento dessas pessoas é como se eu estivesse tal qual numa própria manifestação a favor do Rafael Haid. Como se eu estivesse numa manifestação a favor do Guilherme Freire. Como se estivesse eles repetem as mesmas coisas. Sim. E eles repetem as mesmas coisas na medida em que o próprio Guilherme Freire apresentou a eles qual é o instrumental de resposta. Sim. Porque não é acidental. Não pode ser acidental. Que todo o público do Guilherme Freire fale: vocês são gordos. Que é a mesma forma que o grupo da Anitta responderia pra gente se estivesse criticando a Anitta. Sim. Olha, inveja, você é gordo, ela não. E todos eles respondem dessa mesma forma. Todos eles. Por exemplo, você levantou uma dúvida muito grande. O porquê o Miorim falava do jeito que fala. E tinha gente que falava que tu falava do jeito que fala porque tu é gordo. Só que veja, essa não é a parte engraçada. A parte engraçada e que me soou como o que essas pessoas fazem no dia a dia dela e qual é a capacidade intelectual delas foi: eles não viram que tem um outro cara muito mais gordo que não fala assim? Desculpe, meu amigo, mas a minha voz, a minha língua, a forma que eu falo é completamente diferente da forma que o Miorim, dos problemas físicos que o Miorim tem pra falar. Sim. E eu sou muito mais gordo que o Miorim. Então a pessoa não conseguiu ver dois gordos e fazer uma diferença. Ela culpou uma causa e ele viu o outro com a mesma causa, não tem o mesmo fim. Eles não conseguiram entender. E o porquê isso é extremamente agoniante. Porque se você não consegue fazer essas diferenciações básicas, pensar de forma básica, responder de forma sincera e individual, você jamais vai conseguir perceber o quanto é absurdo um sujeito que, como Haid, era completamente contra o Estado, dizia que votar o Estado era promover a escravidão, que focado e replicando um argumento do Molyneux que tinha no canal dele, e logo em sequência apagar esse vídeo e fingir que absolutamente nada disso aconteceu. E quando terceiros replicam o mesmo argumento, ao invés de você ficar em silêncio, você deliberadamente age de forma a boicotar e impedir que aquele discurso ganhe força de novo. Que foi o que ele fez quando a gente subiu a tag hashtag escravo do Estado. A gente subiu a tag e ele meteu essa. Porque uma coisa é você dizer: eu não sabia que existia uma outra forma além do algoritmo. Outra coisa é você dizer: eu vou censurar a posição adversa à posição que eu tenho, que seria o algoritmo, ou outras posições libertárias que não fossem minarquistas. E o grande ponto não é se você pode ou não pode aqui... Nesse caso, pessoal, a palavra censura está sendo usada em termos de autocensura, tá? Autocensura é quando você lima certas coisas que você fala em virtude disso. Nesse sentido, quando ele corta o próprio material, ele está evidentemente praticando autocensura. Inclusive, sabe o que é engraçado isso aí? E como isso é contraditório, não deu 9 meses, 10 meses, ele fez um post no Instagram falando a mesma coisa. Você que doideira? Ele já fez uma thread pra justificar porque eu não acreditava mais nisso. E aí, 9 meses depois, eu mostrei pra um aqui, ó, no Instagram lá. E ele apagou a thread. E apagou a thread. Isso é o que mostra... Só que é lógico que internet, né, tinha registro de tudo. Isso é o que mostra que o Haid faz isso de caso pensado. Não é uma coisa acidental, não foi um problema, uma contradição leve ou uma contradição passageira. Sim. Foi uma contradição iminente de um determinado comportamento que é emanado pela estrutura do Estado. Esse comportamento que é emanado pela estrutura do Estado, mesmo ele não sendo político, é porque a estrutura do Estado demanda e participa outros diversos agentes, como por exemplo o Hélio Beltrão, que tem interesses específicos dentro da máquina do Estado. Sim. Não convém aqui elaborar o porquê ele tem... pesquisa aí quem que é Hélio Beltrão que vocês vão descobrir. Não convém aqui elaborar o porquê ele detém esses interesses, mas ele detém esses interesses. Então é muito interessante como toda uma narrativa e todo um determinado comportamento é espelhado e simultaneamente ao mesmo tempo feito
por a gente que tem a mesma influência de determinado bilionário. Sim. E que vocês, muitos de vocês... Eles se comportam como influenciadores massa de Beltrão. Eu nem lembro o que eu tava falando. Muito obrigado por me interromper pela 4ª vez uma vez. Mas eu queria comentar uma coisa do porquê que isso falar. acontece. Que bom. Eu queria aproveitar e comentar a questão do porquê que essas pessoas acabam se defendendo tantas vezes Rafael Lima e companhia. É porque eles têm esperança, uma esperança muito grande, nas coisas que o Hyde propõe para a liberdade. E é por isso que eu comentei que nunca um resultado concreto é obrigado a essas pessoas. Essas pessoas sempre estão tentando fazer algo pela liberdade. A diferença do algoritmo é que o algoritmo, por mais que ele queira focar apenas na sua vida individual, ele é mensurável. Você está pagando menos impostos, você está se relacionando com pessoas dentro de uma perspectiva anti-Estado, você está efetivamente criando comunidades. Isso está acontecendo. Quando você olha o algoritmo, se você não pratica o algoritmo, você não é algorista. Então, é claro ali, existe um meio de feedback que, de uma forma ou de outra, vai dizer, avancei na liberdade. O Hyde, ele nunca é obrigado a demonstrar como ele avançou na liberdade. Porque a política nem permite isso. Você não sabe se para você avançar no marco do saneamento, você não teve que perder em uma série de outros tópicos. A política é articulação. É dar em um para ceder em outro. Quais foram os momentos em que foi necessário ceder na política para que o marco do saneamento passasse? Vários, inúmeros, milhões. Então, toda vez que você vê uma medida, fala, eu fiz isso daqui, à custa do quê? O que custou para aquela população você fazer isso daí? E os resultados do Hyde nunca são medidos, nunca são postos nesse tipo de vocabulário. Por quê? Porque é o vocabulário típico dos algoristas. Para os estatistas, o que existe? Existe, eu tô tentando fazer uma coisa e você não. Eu removi sei lá quantos impostos. Aí você vai descobrir, você vai ver os impostos que foram removidos. Muitos deles voltaram semanas depois. Muitas vezes a arrecadação subiu profundamente. O Molinot já falava, do menor estado do mundo veio o maior estado do mundo. E existe uma necessidade para o Estado para sanitizar efetivamente sua própria operação. Ele precisa cortar custos. Então, o liberal, nesse sentido, quando entra no Estado, é positivo para o Estado. Faz com que a máquina consiga durar mais tempo. Faz com que a casa esteja organizada para os socialistas gastarem. É só ver, por exemplo, Rafael Lima defendeu o Pix. Rafael Lima defendeu a ferramenta que, de todos os pontos de vista possíveis, foi a pior ferramenta possível para a nossa liberdade hoje. Hoje é muito mais difícil, muito mais difícil negar do que era poucos anos atrás. Eu não trocava nunca 20 marcos de saneamento por um Pix. Entende? E ainda assim ele foi lá e apoiou o Paulo Guedes, como em tantas outras situações. Então, o Hyde, no final das contas, pra mim, não é que ele... Eu tenho certeza que ele fez menos pela liberdade do que ele ajudou. É que não dá pra saber. É que não tem feedback. É que quando você atua nessas áreas, você atua no escuro. E o Hyde, a esperança que as pessoas têm nele, vem do fato de que ele nunca precisa responder pelo que ele realmente fez. E pra mim, o mais representativo disso é quão mais influentes se tornaram figuras como o Beltrão depois do Hyde. Qual o custo disso? Cara, as coisas não são gratuitas. As coisas não são gratuitas. Na política, inclusive, se dá com uma mão e tira com a outra. O que aconteceu efetivamente para que esse apoio seja dado? Alguma coisa. Que coisa? Nunca é possível mensurar. E é esse o problema.
E o Hyde quer agir como se só ele estivesse fazendo alguma coisa. Só ele estivesse fazendo alguma coisa. Mas eu acho que isso não é a questão, cara, sabia? Nesse ponto eu discordo muito contigo, porque o Hyde, ele não é um homem que é habilitado e conhecido por um homem que consegue manusear muito bem conceitos ou consegue ter profundas reflexões ou insights. Ele é um homem conhecido por um determinado tipo de necessidade, não só simplificação, é um pouco mais específico, na verdade, que é isso. Ele é um homem conhecido como um homem do fazer. Sim. Só que uma das características dos homens de fazer é que não só eles conseguem prestar feedback, ou seja, qual é o resultado efetivo daquela ação que foi diagnosticada, diagnosticada porque ela diz quais são os problemas e qual é o seu objetivo a se chegar, né? Sim. Mas o que mais me impressiona é como as pessoas não fazem a menor ideia do que é o Estado. Sim. Mesmo que ela tenha assistido 3 anos de Rafael Hyde, ela conseguiu sair sem nenhuma compreensão do que é o Estado. E por que eu digo isso? Porque a partir do momento, por exemplo, que você diz o seguinte: vamos lutar para que o homeschooling seja liberado pelo Estado. E aí você entra no Estado e diz que o homeschooling é bom, porque faz com que os homens deixem, as pessoas tenham um determinado tipo de ensino que deixem elas menos escravas do Estado. Para os estadistas. É como se um judeu viesse no governo do Bigodudo e dissesse para eles o que eles têm que liberar ou proibir para que os judeus consigam fugir deles. Sim. E então esses homens dizem: muito obrigado por essa informação. Agora que eu a detenho, irei utilizar dela para que eu possa fazer com que isso não tenha seu ápice. Sim. Então, quando o Hyde e o bando de imbecis que foram com ele a respeito do homeschooling lá no sul entraram ali a favor do homeschooling, o que foi que o Estado fez? O Estado intensificou o ataque as regras contra o homeschooling, porque não se fazia ideia do homeschooling. Porque a preocupação do Estado é aquilo que o que eu posso deter: poder e repressão. E você diz que o que diminui poder e repressão é a liberdade individual de poder propiciar para o seu filho uma capacidade específica cognitiva e informativa. Você está me dizendo aonde eu tenho que agir. Sim. Então todas as ações que o Hyde promoveu, redução de impostos, homeschooling e afins, fizeram com que o Estado intensificasse sua manutenção e sua capacidade. Justamente naquelas áreas. Justamente naqueles campos. O homeschooling a luta contra o homeschooling foi intensificada. Sim. Ao ponto, por exemplo, daquele homem lá, do cara lá, que estava sendo perseguido pelo Estado por causa do homeschooling. Cipriano. Que ele ficou extremamente indignado na época porque as pessoas simplesmente estavam preocupadas em tornar aquilo uma causa política. Sim. E na medida que eles tentavam transformar aquilo numa causa política, os grupos de opressão, ONGs e afins, ficaram cada vez mais em cima daquele caso. Sim. E prejudicaram profundamente a relação daquele homem com sua filha. Não estou entrando nos meandros, porque teve vários problemas em relação à questão do Cipriano, porque eu não sei de fato o que aconteceu, se ele estava certo ou se ele estava errado. Mas o ponto é que o Estado e as ONGs e demais pessoas foram se utilizar daquilo para não só cobrir o caso, intensificar o caso e deixar aquilo tão nebuloso que eu não consigo, por exemplo, tirar uma conclusão porque eu estou completamente externo e as informações que foram oferecidas foram em uma determinada causa política. Sim. E o que esses homens fazem, a Capsule, Cogos e Hyde e os demais, quando eles entram no campo da política, é fazer com que causas que estavam no silêncio, no relento, coisas que estavam acontecendo e o Estado nem sequer fazia a menor ideia que estavam acontecendo, começassem a entrar no radar. Não só isso, né? Muitas vezes eles fazem com que o libertário... por exemplo, maldita carteira verde e amarela, não tem escrito lá na Universidade Libertária. Muita gente estava utilizando, no caso da carteira verde e amarela, que inclusive o Hyde apoiou, muita gente estava sonegando nesse sentido, interagindo com o Estado de uma forma de rejeição total. Não estava assinando carteira.
estava contratando de forma informal. Muita gente, quando surgiu a carteira verde e amarela, e todas as medidas, de alguma forma, de diminuição do ônus da CLT, passaram aí de 100% de sonegação para assinar a carteira verde e amarela. Não sei se ele chegou a ser implementado, mas eu lembro que teve uma série de diminuições das exigências, que só a diminuição das exigências já subiu muito o número de carteiras assinadas, tá ligado? Então, o que as pessoas fazem nesse sentido? Elas dizem, melhorou, tá vendo? Só que o livro que o Hyde tanto divulgou, o que se vê e o que não se vê, do Bastiat. Que inclusive no final das contas, um livro muito peculiar, para que logo ele divulgue. Porque naquele livro, uma lei é tida como o quê? Como algo que pode efetivamente resultar na morte de alguém. E ainda assim ele promulga leis. Ele está entrando no Estado para afirmar leis, para reformar as leis que estão ali, né? Muito peculiar. Mas o que acontece? A sonegação total da sociedade diminuiu. Então, do ponto de vista do libertário, o poder do Estado aumentou. Então, a ação libertária, quando mal executada, resulta no aumento do Estado, não na sua diminuição. E o Hyde é campeão disso. O homeschooling que você citou é apenas um dos exemplos em que ele fez os libertários abandonarem a causa mais forte que eles estavam agitando em prol do que o governo estava disposto a dar para eles. É porque as pessoas não conseguem entender, cara, que o que o Estado quer é justamente o que essas pessoas fazem. Quando você entra e tenta passar uma lei, o que a esquerda faz é se unir e começar a movimentar em torno desse assunto que você está trazendo. Porque se a política tá meio parada, fica meio meh. As pessoas nem sabem o porquê votar, tá ligado? Sim. Agora, quando você levanta a causa de um lado, você levanta opositores do outro. Sim. E aí surge uma nova forma de se preocupar com a vida alheia. Uhum. Então a gente vê isso muito fortemente aonde? Bolsonaro. Todo mundo tava puto com o PT na época. Todo mundo tava puto com o Estado. Todo mundo tava desacreditado da política. No Estado, na política. E quando o Bolsonaro surge, ele entra no poder, ele se perpetua no poder, e até agora, nunca houve tanta preocupação em torno do Estado. Aquela famosa frase, né? O Brasil só vai mudar quando esquecermos quais são os 11 que jogam na seleção e sabemos quais são os 11 do STF. Hoje eu não sei quem são os 11 da seleção. E eu sei quem são os 11 do STF. E isso é uma coisa geral. O homem massa, as pessoas que estavam se diferenciando da massa, se integraram à massa rapidamente. Porque os libertários, principalmente, foram muitíssimamente responsáveis no campo da influência no YouTube, no meio de comunicação, no sentido das redes sociais, por uma determinada perspectiva sobre o Estado. Eles começaram dizendo, não acredito nisso daí não, isso é BO, nem vai nessa aí não. Uhum. Olha, isso aí é até BO, mas dá pra fazer algumas coisinhas. Precisamos fazer algo a respeito do Estado. E aí as pessoas começaram a ter esse processo de repetição, que eu narrei anteriormente, aonde começou a sistematicamente se ter o mesmo tipo de resposta. Então a pergunta sempre foi feita, se não for o Bolsonaro vai ser quem? Vai ser o Lula? Sim. Isso foi uma coisa que foi repetida pelo Cogos, foi repetida pelo Capsul, que foi repetida pelo Hyde. Olha, temos todos esses problemas com esses homens. Esses homens querem fazer um determinado tipo de opressão, inclusive com os próprios libertários e com diversas outras pessoas. Mas veja, a opressão deles caracterizamos como menos pior do que a esquerda poderia causar. Mas quando a gente vai olhar efetivamente para os resultados, a gente vê que a antiga opressão não somente aconteceu como se intensificou, e a nova opressão tinha causa para se intensificar porque as outras estavam intensificadas. Então houve uma generalidade na busca de poder, tanto da esquerda como da direita, como o Bolsonaro foi responsável por surgir um novo elemento ainda um tanto caótico como os anteriores, que é essa nova suposta direita, que envolve Temer, Kassab e determinados outros agentes. E agora eu queria aproveitar para apontar uma coisa.
jamais eu consigo ver Hoffman apoiando um candidato como Temer. E isso é uma coisa muito importante. Porque os libertários que ele disse apoiar lá fora... Ou como o Bolsonaro também, né? Não, então, o Bolsonaro, eu acho que ele diria, não, é um outlier, vamos ver o que é. Duvido. Eu não consigo ver ele apoiando em 2022. O Hoffman, no último momento de sua vida, duvido. Não, o Hoffman no último momento de sua vida, não, mas eu acho que ele teria curiosidade sobre o Bolsonaro e colocaria isso de uma forma mais, não sabemos o que é. Agora, o Lula é odiado. Agora, o Bolsonaro em 2022, ele diria que é muito semelhante ao próprio Lula em 2018. É alguém que deve ser rejeitado pelos ataques diretos. Porque pro Hoffman estava muito preocupado com o Banco Central. E o Guedes foi, do ponto de vista do inchaço do Estado e o inchaço do Banco Central, com a aprovação da autonomia do Banco Central, um grande socialista. Um socialista que agora que está acabando o mandato do Campos Neto, que está entrando o mandato do Galípolo, nós vamos ver a expansão do poder do Banco Central de uma forma assustadora. E agora, tudo parece indicar que, 2 pontos, o Paulo Guedes e a articulação em torno da autonomia do Banco Central tenham sido o maior erro da direita recente. O maior erro. O Galípolo vai baixar os juros até dizer chega, irmão. Vai meter uma inflação galopante. Por quê? Porque a gente sabe pouca coisa sobre economia, pra ter certeza. Mas a gente sabe o que acontece quando o Banco Central mexe na taxa de juros. E a gente sabe, nesse sentido, como será nocivo. E quem estava lá para apoiar a autonomia do Banco Central? Rafael Lima. Rafael Lima estava fazendo alguma coisa a respeito. O Banco Central vai lhe fuder. Entenda como isso é bom. Entenda como isso é bom. Porra, entenda como isso é bom, velho. Caraca, tu expressou o psique do Hyde. Entenda como isso é bom. Cortei 3 impostos da cidadezinha do interior. Entenda como isso é bom. Cortei 3 impostos na cidadezinha que voltou 6. Voltou 6. Entenda como isso foi bom. Mas durante esse tempo, ninguém pagou 3 impostos, viu? Durante 72 horas, meu amigo, nunca se viu tanto progresso. Que ninguém nem conseguiu sentir o impacto, porque tem toda a reorganização das coisas. Sim. Mas E tudo isso vai se desenvolvendo. E tudo isso vai se desenvolvendo debaixo do olho do brasileiro, debaixo do olho do defensor do Hyde, do defensor do Guilherme Freire, do defensor do Cogos, do defensor de todos esses agentes. E essa série de vídeos que nós estamos fazendo, muitas pessoas ficam perguntando, mas por quê? Por que vocês estão fazendo isso com nossos ídolos? Porque são falsos ídolos. E porque todos eles participam de um espectro muito específico do comportamento da direita. Sim. Que é o fechar dos olhos. Sim. Você fica tão virado para um lado que não existe nada mais acontecendo. Sim. Todos esses agentes têm as mesmas características. Todos eles nutrem uma base de fanáticos. Sim. Que não conseguem enxergar um palmo à frente do seu nariz. Até mesmo o Olavo, que é, sem sombra de dúvidas, o que tem tirando o Olavo, né? Eu acho que tirando... Não, mas tem muito fanático. Quantidade de gente me dando hate. Mas não, concordo contigo, mas eu entendo que... Eu acho que me expressei mal agora porque o Olavo... Eu não acho que ele foi... eu acho que ele influenciou outras pessoas que criaram essas bases, tá ligado? Sim, mas existem os fanáticos. Existe. Mas o fanático do Olavo... o Olavo intensificou os influencers e os agentes hoje que tem esses grupos e fazem isso, tá ligado? Sim. Porque o Olavo foi jogando pérolas pra eles, tá ligado? Foi dando palavras foi dando palavras pro vocabulário deles. Sim. E eles expressam essas mesmas palavras há tantos anos do mesmo jeito. Criou arcos pros personagens deles. Sim. E ele foi criando arcos e arcos, mas esses homens têm essa mesma característica. Ao ponto, por exemplo, que teve aquele rapaz lá que te respondeu no Twitter,
que ele não consegue, não tem significado. Eu acho isso, o meu, sabe como me incomoda a noção de significado. Uhum. O cara conseguiu escrever um texto de 40 linhas e expressar apenas um significado que poderia ter dito em uma linha. Não. E eu não gostei. Sim. É só isso. Sim. Porque, me desculpe, não tem como você chegar aqui. Você pode chegar aqui e falar assim, ó, esses gordos são arrogantes. Tá bom, se você não gosta, se você caracteriza ser arrogante como chamar pato de pato, então eu sou de fato um arrogante. Aceito. Se dizer o que de fato são as coisas, então eu sou arrogante. Que o que é? É porque, se você pegar, por exemplo, Bruna Torley. Sim. Pega o vídeo que a gente fez do Olavo, você que conhece a Bruna Torley, o nome dela, manda pra ela e pergunta assim, eles foram arrogantes? Foi injusto? Eles foram arrogantes? A Bruna Torley vai responder pra você e você vai ter sua surpresa ou não da resposta dela. O engraçado é que parte de vocês dão as respostas que pessoas que vocês seguem e não dariam e falam assim, cara, acho... Não. Sim. Não. Acho que a crítica aqui foi válida. Posso discordar, mas acho que foi válida. Entendo por quê. Entendo por que foi feita. Entendo a crítica. Não sei responder, eu não tenho tempo pra responder, eu não quero responder. Mas tá aí. Sim. Então, assim, como vocês não nos conhecem, só pra vocês terem uma noção pequena, e veja que pequeno, usando o e-mail aqui junto, é complicado. Mas entenda o seguinte, você não pode chegar pra pessoas que fizeram coisas que o Olavo diziam que tinham que ser feitas, e que ele disse que as pessoas que fizessem isso seriam grandes alunos dele, e nem quero ser aluno do Olavo. Eu estou dizendo que as coisas que o Olavo dizia que eram boas de ser feitas, sim, nós acidentalmente fomos fazendo. Não sei o Miorim, mas eu nem conheci o Olavo quando a gente começou a fazer. Então, assim, quando você vem falar esse tipo de coisa, você tá o seguinte, você tá falando isso pra pessoas que nos últimos 4 anos traduziram 35 livros. Sim. Tem uma editora que tem 35 livros. Sim. Traduzidos. Muitos deles, os primeiros do Brasil. Sim. Entenda que essas pessoas têm 4, 5 livros escritos. Sim. Entenda que essas pessoas você nem sequer consegue responder. Sim. Então, quando aquele rapaz fez aquele texto lá, ele tá dizendo que, por exemplo, uma pessoa de QI médio consegue ter 2, 3 empresas, traduzir 35 livros, escrever 4, 5, e é uma pessoa de QI médio. Sim. Então, o QI médio o brasileiro é uma coisa incrível. Inclusive, o rapaz em questão, o Galói, tá convidado ali. A gente tem espaço para pessoas que queiram escrever livro. Se quiser aí uma oferta de emprego, me mostra o que você poderia escrever. E a gente... Não, porque é armadilha, você não tem idade não. Mas traduz. Sim. Quer traduzir? Tem um livro bom aí pra ser traduzido. Tem muito livro pra ser traduzido. Só que nada é feito. Sim. E aí se pergunta, o que vocês fizeram? Sim. Aí quando eu falo que foi feito, nada disso tem valor. Sim. E aí o cara diz que o Olavo tem razão. Sim. Mas, meu filho, se o Olavo tem razão e dizia que tudo isso tinha que ser feito e nós estamos fazendo, então nós não podemos ser as pessoas que você diz que não tá fazendo nada. Sim. Quando você... Eu acho que a pior parte do Hyde é essa, velho. A parte do Hyde que convenceu todo mundo que só está fazendo algo quem está na política... É engraçado como a gente fica tentando achar a pior parte, só fica piorando, né, velho? Mas essa parte pra mim é nojenta. Porque essa parte pra mim... Cara, você lembra como ele fingia que não existe o movimento libertário? Ele finge até hoje que o 38 é uma alucinação, velho. O 38 é hoje maior do que o Hyde e ele continua fingindo que o 38 não existe. E como eles fogem? Como ele foge? Naquele dia que tu foi nos informação e ele não quer falar com esse cara, não. E o pior não foi isso. Ele falou, não, cara, o que aconteceu? Porque eu perguntei pra ele, Hyde, por que você deixou os webcomunistas crescerem na sua cola? Porque é um absurdo, tá ligado? Deixar os webcomunistas crescerem daquela forma. Aí eu tava depresso. Tá ligado? Como é que um líder, não é só apenas um líder, é um líder formador de líderes, pode ter deixado o comunismo, o webcomunismo crescer tão fortemente porque tava depresso. Você falar... Ele sempre falava, eu tenho uma equipe enorme, não tinha ninguém pra responder. Você falar red flag, né, velho? Porque até hoje a gente sabe, a depressão ela é montada por suas quedas, né? Pra só voltar, né? E aí você tá votando num cara que daqui a pouco ele tá dizendo que vai liderar. Sim. E daqui a pouco ele vai ficar tite. E ele vai deixar tudo ruir.
Exatamente. Porque é isso que significa. Sim. Né? Depressão é caracterizada por isso. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, Sim. vai e volta. Então ele tá dizendo que ele hoje como líder, que quer se colocar como líder político, que vai achar a solução das coisas, que vai ter muito mais peso nas costas deles, que vai ter ameaças de morte, que vai ter muito mais estresse, ou seja, pode levar a uma recorrência de depressão de novo, e ele vai cair no chão na cama, e não vai fazer nada, e o suposto grande líder vai ser abandonado e vai deixar tudo... Hã? Você tem que aceitar quieto? E fica, poxa, o líder tá aí, tá em depressão, ele... Eu não consigo imaginar Churchill com depressão. Não consigo. Eu não consigo imaginar Lula com depressão. Legal, não consigo. Não consigo. Napoleão. Já imaginou Napoleão falando, gente, eu deixei os caras invadir aqui porque eu tava triste, velho. Eu tava na cama. Porque é isso que ele quis dizer. Sim. E ninguém confia mais num cara desse. O brasileiro consegue. O brasileiro consegue confiar num cara. Nenhum país sério confiaria no cara. Nenhum país sério confiaria no. Dizer, ó, cara, eu acho tu legal, mas eu acho. Pô, cara, a gente tá concordando com as coisas. Mas se dedica a outra parada, porque tu tá em depressão e é foda pra guiar na liderança, né? Vai escrever uns livros. Porque sabe que não tem capacidade de fazer outra coisa. Só tem capacidade de ficar mentindo. E todo mundo sabe que não é um líder, é só um vereador. Sim. Não, é isso que eu vereador não. Candidato a vereador. Porque não sim, candidato a vereador. E eu não entendo como as pessoas. Gente, sinceramente, se você acha o rádio cara foda, ele virou vereador, ele quer virar vereador, você tem que repensar as coisas. Os libertários dentro da política foram colocados em seu lugar. Vocês são meninos. Vocês têm que concorrer a vereador. O Cogos não conseguiu subir a vereador. Sim. E era tido como um grande gênio. O Hyde, como um grande mobilizador e líder, ele é vereador. Isso é não é vereador. Candidato. Não dá pra esquecer isso. Eles não conseguiram. Candidato a vereador. Hoje você reparou, todos eles apoiam. Os maiores influenciadores libertários apoiam a política. E até mesmo aqueles que não são diretamente mais famosos por isso apoiam a política. Então, a Abraham apoia a política, o Impera apoia a política. Hoje, eu digo com segurança, nós somos os maiores influenciadores libertários que não apoiam a política. Todo o resto defende lá voto útil. O Porto, por exemplo, defendeu o voto útil no Bolsonaro. Defendeu? Defendeu de uma hora o voto útil no Bolsonaro. Defendeu. Não culpei, né? No segundo turno foi lá e defendeu o voto útil. Falou, vota no Bolsonaro logo, tinha aí. Entende? Mas não tinha aquele negócio de que outro pior, melhor, não sei o quê? Não, eu não sei se ele defendeu o voto útil. Ele defendeu o voto útil deles. Não foi voto útil pra piorar, não? Tinha aquela parada de quanto pior, melhor, não? Tem. Mas defendeu, tá ligado? Defendeu o voto, efetivamente, tá ligado? Então, ali dentro do que ele tá apresentando, do que eles todos estão apresentando, a noção do voto. Todos eles estão, entre aspas, fazendo alguma coisa. Só que o Brasil não fica mais libertário. Entende? E o que é mais interessante, cara, é que, inclusive, até pra fazer o que eles estão fazendo, eles estão errados. Porque o que aconteceu no caso da Argentina, que é um caso que eles adoram falar. O Mises foi lá, na Argentina, deu uma série de palestras, inclusive dá origem aos 6 lições e a vários outros livros. E nessa série de palestras que ele deu, as pessoas começaram a organizar grupos de estudo em torno disso. E começaram a discutir. Começaram a surgir autores que, de uma forma ou de outra, tocavam nesses tópicos centrais. Então, por exemplo, o autor do livro Negro na Nova Esquerda. Ele é um autor austríaco. O próprio Ramon Hallo é um autor austríaco. Um crescimento expressivo. O Ramon Hallo não é espanhol, não? O quê? O Ramon Hallo é argentino ou espanhol? Eu acho que ele é espanhol, só que o grupo de estudos dele surgiu pela primeira vez da obra do Ramon Hallo na Argentina. Entendi. Tem um grupo de estudos do Ramon Hallo lá na Argentina. Tem vários grupos de estudo lá na Argentina, tá ligado? Da obra dos austríacos, do próprio Retar de Soto. E eles acabaram criando ali um certo nível de consciência cultural sobre o fenômeno. Então, depois, o libertarianismo conseguiu surgir na figura do Milei. O Milei se amparou em tudo aquilo que havia sido construído. Tá ligado? O que eles querem fazer é queimar largada. Eles querem estabelecer um movimento libertário baseado em vídeo no YouTube. Eles querem dizer, cara, como nós fizemos vídeo no YouTube, tá bom.
Tá ligado? E aí eles não entendem que pra você eleger um candidato... Olha que maluquice. Eles não entendem que pra você eleger um candidato, você precisa de uma porrada de gente trabalhando de graça. Você precisa de um certo círculo de latência em torno da candidatura que vai fazer com que as pessoas ao seu redor estejam diminuindo os custos da campanha. Que é o que acontece com os comunistas. É o que acontece com a esquerda em geral. Você vê uma porrada de gente trabalhando e, na prática mesmo, a campanha que teria custado 20 vezes aquilo. 30 vezes aquilo. Só que isso não se coloca na ponta do papel. Até o MBL faz isso. O MBL hoje trabalha com uma porrada de gente ali que é do MBL a favor dos candidatos. Então a gente ouviu lá, eles falando inclusive abertamente lá, o Mamãe Falei, dizendo que tinha gente que era normal isso. O pessoal do MBL apoiar as pessoas que são candidatas. Em época de eleição. Embora não institucionalmente o MBL, porque o MBL não pode, pelo menos as pessoas do MBL, tá ligado? Uhum. E isso diminui quanto é necessário para que uma campanha seja bem sucedida. Então, a campanha deles precisaria ser 3 ou 4 vezes mais cara do que qualquer outra campanha. Eles querem... Porque eles têm os bilionários com eles, eles querem, de alguma forma, usar os bilionários para cobrir os custos de construir um movimento. Então, até para a estratégia do Hyde, ele tá errado. Até para aplicar a estratégia do Hyde, ele precisava pensar, não, como aí, pô? O libertarianismo no Brasil precisa crescer antes. Aonde estão os grandes eventos libertários? Aonde estão, nesse sentido, os grandes simpósios? Os grandes livros que iriam moldar a mente dessa pessoa? É só ver, muito antes do libertarianismo surgir como um movimento extremamente forte, surgiu... como é que é o nome? The Moon is a Rastless Lady? Acho que esse é o nome. Que é um dos livros fundamentais que une ficção científica com o libertarianismo. Surgiu o chamado Prometeu Prêmio... E não cumpriu. Quê? Surgiu o Prêmio Prometeu de ficção científica com libertarianismo. E isso foi, de alguma forma, criando uma multidão de pessoas que gostavam do assunto e era libertária. Surgiu ali uma série de livros, Rose Widerlane, que é uma baita autora que trata, que cria histórias efetivas sobre como a liberdade é relevante. Todos esses autores, primeiro, existiram para só então existir um movimento político. O Hyde inverte as coisas. Ele inverte causa e efeito. Mas para que o bilionário também não é bobo, né? Aí não consegue, tem que se juntar com um partido que tá próximo do bolsonarismo e assim por diante. Exatamente. E aí vira capacho. Exatamente. Exatamente. Você relatou exatamente. Como o resultado nunca é alcançado, ele percebe que não vai ser alcançado. Porque, veja, o correto é dizer, cara, eu não elejo um vereador hoje. Eu não elejo um vereador hoje. Se o cara já não tiver um impacto próprio, a causa libertária não elege um vereador hoje. E aí era dizer, cara, para isso a causa libertária tem que crescer. Mas ele vai dizer, não, então eu vou depositar minha confiança no liberal ali. Eu vou depositar minha confiança no conservador ali. Deixa estar ali naquele cara, esquece. É porque nem causa própria. Por exemplo, o Hyde tinha sua causa própria e era grande. Sim. O Cogos tinha é grande. O 38 tem é grande. E o 38 não ganha também. Sim. O Hyde não ganhou, o Cogos não ganhou. É um pensamento que no final do dia, cara, tipo, o cara, vou votar esse cara pra quê, velho? Uhum. Os caras estão fazendo que não vão falando que não vão fazer nada, ou que ele, sei lá, tipo, é confuso, tá ligado? Sim. Até pro homem massa é confuso. Sim. O comportamento desses caras, tá? Tipo, cara, sei lá, os caras defendiam o negócio, sei lá, acho que não vou votar nele não, velho. Deixa eu votar aqui no, sei lá, o nome dele, o... Pavinato. Pavinato, tá ligado? Sim. Votar no Pavinato que ele é doidão e é zoeiro. Sim. E ele é muito bravo, né? Então, tipo, isso sempre acabou perdendo. E vão continuar perdendo. Sim. Vão continuar passando vergonha. Se você comparar a Ana Campagnolo, que tem uma causa, que é o antifeminismo, com eles, a Ana Campagnolo se preocupou nesse sentido em passar a maior parte do seu tempo escrevendo livro pra fazer com que a audiência dela continue votando nela.
Tá ligado? Tipo, não faz sentido. O movimento libertário é o único do mundo que tem orgulho de ser burro. Só não faz sentido, desculpa. Você não vai me convencer, Rafael Lima. Só você está fazendo algo e ninguém mais está. Não vai me convencer. Desculpa. E você que tá aí raivoso no chat, você tá assim, pistola. Cara, você realmente olha pra isso e assim, sente repulsa da gente. Queria te dizer só uma coisa, cara. Tu não fez 1/10 do que eu fiz pelo movimento libertário. 1/10. 100º. 1/1000. Eu dediquei minha vida anos ao movimento libertário. Depositei muito dinheiro. Além do dinheiro que perdi com o senhor Rafael Hyde, gastei muito dinheiro, investi muito dinheiro em projetos libertários que não foram pra frente. Dediquei muito tempo à própria editora. Os livros que a gente traduziu são livros austríacos e libertários. E, de fato, entreguei uma parte enorme da minha paciência, da minha paz pelo libertarianismo. E eu vou olhar o que o Hyde faz e considerá-lo superior, de um ponto de vista superior, de alguém que não apresentou resultados. Desculpa. As pessoas que eu ensinei compraram Bitcoin com autocustódia. Talvez por causa do que aconteceu com Rafael Lima. As pessoas que eu ensinei, elas tiveram ali um crescimento na sua liberdade individual. Um crescimento expressivo na sua liberdade individual. Enquanto a esmagadora maioria das pessoas que eu vi o Hyde influenciar depositaram esperanças em algo que nunca se deu. Eu acho que só tem uma mensagem pra esse cara que tá puto aí, velho. Cara, desculpa, mas sem estudar não tem como você ir pro campo da complexidade e achar que vai ficar tudo de boa, tá? Mesmo que você ache que tem um cara lá que não estuda, que tem 500 mil seguidores, ele vai fazer uma diferença no mundo, não vai. O máximo de diferença que esse cara vai fazer é pra pior, não é pra melhor. Sim. Ele tá no escuro. Vocês estão todos tentando dizer que são inteligentes sem estudar, cara, desculpa. Pouquíssimas, pra trabalho manual, pra várias outras coisas você consegue não estudar. Porque o estudar, na verdade, o estudar dele é o agir, né? Esse tipo de assunto, cara, você pode xingar, você pode falar o que você quiser, pode chamar de burro, pode usar as frases de efeito que você quiser, mas no final do dia, cara, o que mais incomoda vocês é uma coisa só, velho. Vocês não conseguem nos responder, velho. Nenhum desses influenciadores vai nos responder. E não é porque não tem relevância. Esse canal pode pegar 200 mil inscritos, as pessoas não vão responder. Esses vídeos podem pegar 200 mil inscritos, vocês não vão responder. 200 mil views. 200 mil views, vocês não vão responder. Porque quando começou a incomodar o Guilherme Freire, o máximo que ele falou foi: eles são gordos. Então esse é o nível de capacidade de resposta. Nenhum de vocês vai escrever um livro nos respondendo. Se desafiarmos vocês a um livro, vocês não vão aceitar. Se desafiarmos você a um debate, vocês não vão aceitar. Como já me aceitaram centenas de vezes. Porque vocês simplesmente não conseguem. E tá tudo bem, cara. Só não faz uma transferência e tenta falar que nós estamos errados e usando frases de efeito meio gays, tipo corpo são, edição, uma parada meio assim. Cara, tu só vai ter... Só uma forma que tu vai conseguir realmente não se incomodar e responder a gente é pegando a cadeira, sentando sua bunda nela e estudando. É só isso. Não adianta ficar tentando transferir pra esses caras. Porque como você não estuda, você vai fazer péssimas escolhas intelectuais. Você vai escolher pessoas iguais a você que também não estudam. Não vai saber nem julgar quem tá certo. Exatamente. Porque é aquele negócio que eu falei, que o cara falou: tão novos e estão criticando o Olavo? Tão novo e concordando com o Olavo? Sim. Não entendem que existe uma similaridade de campos do intelecto que são ou concordar ou discordar. Concordar com alguém é discordar de outra pessoa. Não, mas concordar e concordar com a mesma pessoa são as mesmas capacidades do intelecto. Sim. Se você não consegue discordar, você não consegue concordar. Sim. Tá tudo bem. Então a mensagem, eu acho que central é essa. E Hyde, você é um charlatão, velho. Você nunca mais vai me enganar, velho. Você já me enganou, velho, quando eu era um idiota. E assim, eu já fui muito idiota, já defendi voto. Defendeu. Já fui muito idiota. Mas não perdi o Bitcoin nesse jogo. Eu fui mais idiota. Eu já fui muito idiota, velho. Só que a gente precisa acordar um dia assim, cara. Eu vou... Cara, por que esse cara... Por que eu tava defendendo esse cara? Deixa eu estudar aqui, velho. E aí você começa a se tornar uma pessoa menos idiota.
E para ajudar você a ser cada vez menos idiota, existe a plataforma do altalinguagem.tv. Sim. O link tá aqui na descrição. Lá você vai ter lives, podcasts. Lá tem lives, podcasts, aulas, séries de livros. Cara, tem de tudo muito. Não é nem de tudo um pouco, é de tudo muito. E nós vamos ter 2050 alunos. Então, são poucos. Você pode falar, é marketing, pô, que péssimo marketing. Vou falar aqui no final que muita gente já dropou o vídeo. Sim. Então... É pro cara que ainda tá aqui. Cara, no final, vocês compreendem marketing como, tipo, qualquer pessoa que vende qualquer coisa e fala do seu próprio produto. Então, nós fazemos marketing, você trabalha, você fala do seu trabalho. Mas, enfim, o link tá aqui na descrição, são 2050. Estou ansiosamente aguardando você lá. Agradeço a vocês aí que estão se inscrevendo, dando like, participando do canal. E a gente espera continuar e a gente vai criar outros canais aí para conseguir ter uma movimentação maior, explicar outras coisas, sair somente desse campo da crítica aqui e fazer um campo explicando o libertarianismo, explicando a escola austríaca também. Sim. Fazendo podcast mais de boa, né? Sim. Conversando mais de boa. Na plataforma tem bastante material. Já tem tudo isso. Não, já tem tudo isso. Lá já tem tudo isso. Tem marxismo mascarado, tem Bauman, tem Milley, tem Carl Rogers, tem uma porrada, tem umas 300 horas já de conteúdo lá na plataforma. Tem curso, tem 5 cursos, tem curso de geopolítica, tem curso de anticomunismo, tem a origem das ideias, tem curso de história também. Tem tudo lá, cara. E a assinatura, pra isso tudo, é muito barata. Então a gente espera vocês lá. Um abraço, um beijo do gordo. E, é claro, lembre-se, curte, comenta e compartilha, né, pra esse vídeo ser mais visto. Cara, vamos fazer uma parada. Vamos colocar assim pra vocês. Se esse vídeo tiver 2.000 likes, a gente faz um vídeo com as nossas discordâncias, diferente do... É o que a gente falou. O caso do Olavo e dessa figura que você está agora são diferentes do caso do resto do pessoal. Mas ambos são de Carvalho. Não tem respeito. Quê? Hã? Do quê? Ambos são do Carvalho, né? Ambos são pessoas consideráveis. Se tiver 2.000 likes, a gente faz um vídeo sobre as nossas discordâncias com o Daniel Fraga. A gente tem algumas discordâncias com o Daniel Fraga, embora a gente respeite ele. E a gente pode colocar isso no vídeo. Então, respeitar ele não é rezar pra ele. Sim, o que é outro, isso aqui é um problema grave que a gente vai comentar um pouco sobre. Então, não deixe de dar o like aí, comentar e compartilhar para o vídeo crescer. Valeu? Forte abraço, tamo junto. Até logo mais. Fui!